Muito bem, conforme nós havíamos comentado, agora a gente vai falar de uma espécie de inelegibilidade relativa que está prevista no 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, que é aquela em que, além da hipótese prevista na Constituição, a lei complementar pode estabelecer outros casos. Vamos analisar? Olha só, o parágrafo 9º começa dizendo assim, ó, lei complementar. E aí, fica atento, a banca examinadora adora colocar lei ordinária, lei específica e várias outras nomenclaturas. Então, peraí. A Constituição Federal nós vimos, e nela nós temos duas espécies de inelegibilidade, a absoluta e a relativa. A absoluta somente pode ser criada pela própria Constituição Federal. Já a inelegibilidade relativa, nós podemos ter previsão constitucional e previsão na legislação infraconstitucional. Nesse caso, a legislação é a lei complementar. A espécie normativa adequada é a lei complementar. Colocou lei ordinária, lei específica, tá tudo errado. Tudo bem? A lei complementar, aqui vale a pena a gente só fazer o destaque do artigo 69, né? Artigo 69. Por quê? A lei complementar, ela exige uma maioria absoluta, né, para a sua aprovação. Enquanto que a lei ordinária é aprovada por maioria simples ou relativa, a lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Detalhe importante, lei complementar estabelecerá, ao destaque, outros casos de inelegibilidade. E aí, fica atento, outros casos de inelegibilidade o quê? Relativa. E aí a banca examinadora vai dizer outros casos de inelegibilidade absoluta. Se fizer isso, você já sabe, está errado. Por quê? Porque a inelegibilidade absoluta somente é tratada na Constituição, somente é estabelecida pela Constituição. Tudo bem? Então, essa lei complementar estabelecerá, falei igual Cebolinha agora, estabelecerá, né, outros casos e os prazos de cessação. Qual é o objetivo desses outros casos de inelegibilidade? Proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato e proteger a normalidade e legitimidade das eleições. Isso tudo contra o quê? Isso tudo contra a influência do poder econômico ou o abuso, né, do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Na verdade, no sentido bem amplo, proteger a lisura do processo eleitoral. Foi com base nesse dispositivo do 14, parágrafo 9º, que foi editada, promulgada e publicada a chamada Lei da Ficha Limpa, como ficou conhecida popularmente, a Lei Complementar 135 de 2010, que trouxe exatamente outros casos de inelegibilidade e novos prazos de inelegibilidade. Então, a Lei Complementar 135 de 2010, ela alterou a Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar 64 de 1990, exatamente vindo ao encontro desse comando constitucional, né? Foi chamada de ficha limpa, por quê? Porque ela visa proteger a probidade, a moralidade, visa proteger a lisura do processo eleitoral contra o abuso do poder econômico, corrupção, fraude, compra de votos, enfim, essas coisas feias que ainda acontecem. Então, fica atento com esse detalhe, beleza? Vamos comigo. Agora, nós vamos fazer uma nota importante sobre a impugnação do mandato eletivo. Nós estamos no 14, né? Todos esses comentários, artigo 14, agora parágrafos 10 e 11. A questão básica aqui é a seguinte, ó, nós vimos que para a pessoa poder se eleger, ela tem que atender diversas condições, atender diversos requisitos, previstos tanto na Constituição quanto na legislação.
Caso uma pessoa, por exemplo, seja eleita descumprindo, né, esses requisitos, por exemplo, com corrupção, fraude, abuso de poder econômico e tal, é possível que esse mandato seja impugnado, ou seja, que essa situação de ilegalidade seja levada ao conhecimento da Justiça Eleitoral. É disso que eu vou te mostrar agora. Olha só, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral. Então, a competência para analisar essa impugnação é na Justiça Eleitoral. Questão importante. Você vai perguntar assim, Wellington, qual é o prazo dentro do qual o mandato poderá ser impugnado? A resposta está aqui, ó. 15 dias contados da diplomação. Cuidado, destaca a palavra diplomação, porque na hora da prova é comum a banca colocar posse. E se fizer isso, por favor, não fique com medo, diga, tá errado. É da diplomação. E a pessoa que vai fazer a impugnação do mandato eletivo, um partido político, uma coligação, um candidato ou o próprio Ministério Público, vai ter que instruir a ação com provas do abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então, a legitimidade ativa dessa ação, quem pode, né, propor essa ação? Um outro candidato, um partido político, uma coligação ou o próprio Ministério Público, né, com a ideia de defesa do regime democrático, fiscal da lei, na temática também de função eleitoral, né? Então, essa ação tem que ser instruída com provas de que houve corrupção, fraude ou abuso de poder econômico. Legal? Aí o parágrafo 11, eu até vou colocar aqui, ó, a ação. Essa ação, ela é chamada de AIME, só para você contextualizar. Ação de impugnação de mandato eletivo. Beleza? Esse é o nome da ação específica. Essa ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça. Ou seja, né, os atos do procedimento em segredo. Para quê? Para manter a imagem da pessoa, né? Respondendo o autor na forma da lei, se temerário ou de manifesta má-fé. Então, exatamente para proteger a imagem, a honra daquele que, né, é o legitimado passivo, porque o legitimado ativo é quem propõe essa ação. O legitimado passivo é o candidato, né, que está sendo alvo dessa impugnação. Ó, o candidato X foi eleito com corrupção, com compra de votos e tal. Então esse cara é o que está sendo, que a gente vai chamar de legitimado passivo. Aí, para proteger a sua honra, a sua imagem, porque às vezes a pessoa querendo perseguir pode propor essa ação de má-fé. E aí você não pode, né, macular a honra e a imagem das pessoas. É um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Então a ideia é, a ação vai tramitar em segredo de justiça e o autor responde na forma da lei se for comprovada, por exemplo, que ele agiu de má-fé. Beleza? Legal? Fechou? Vamos caminhar. Agora, nós vamos entrar num outro ponto muito importante, que é a privação dos direitos políticos. E aí eu volto a dizer, falou de privação, nós estamos no campo direitos políticos negativos. Por quê? Porque são espécies de impedimento, de restrição ao exercício da cidadania. A Constituição aqui vai trazer 3 palavras importantes para nós. A primeira, cassação. A segunda, perda. E a terceira, suspensão de direitos políticos. Então, olha só, ao analisar o artigo 15, 2 coisas básicas você tem que ficar bastante atento. Primeiro, diferenciar cassação, perda, suspensão. E segundo, verificar quais são os casos de perda, quais são de suspensão. No primeiro ponto é o seguinte, falou de cassação, você vai dizer, não pode haver cassação de direitos políticos. Cuidado, é comum nós ouvirmos falar de cassação do mandato, que é um nome comum para perda do mandato. Ah, o fulano de tal perdeu o mandato, foi cassado. Então, no sentido até coloquial, poderíamos dizer, é possível haver cassação do mandato. Tudo bem agora? Cassação do direito político não pode haver, que seria você retirar arbitrariamente os direitos políticos de uma pessoa sem observar o devido processo legal. Agora, embora não possa haver cassação,
é possível haver perda ou suspensão dos direitos políticos. Então eu vou colocar assim, ó, cassação, não. Agora, perda e suspensão, deixa eu só dar uma melhoradinha aqui, vamos ver, aí agora ficou mais bonitinho. Perda e suspensão, sim, beleza? Então não pode haver cassação, mas pode haver perda ou suspensão. E aí você pergunta, Wellington, em que casos haverá perda ou suspensão? Tá aqui, ó. Esses são os casos. Opa, deixa eu melhorar. Pronto, fechou. Tá aqui. Do inciso 1 ao 5º, nós temos os casos taxativos de perda ou suspensão de direito político. A questão mais delicada é porque o texto constitucional diz que pode haver perda ou suspensão, mas não define, não disciplina quais são os casos exatamente que gerariam a perda e quais os casos que gerariam a suspensão. Olha só. A Constituição diz, olha, por exemplo, condenação criminal transitada e julgado, improbidade administrativa, né, cancelamento da naturalização, tudo isso gera perda ou suspensão, mas não diz quais são os casos de perda e quais os de suspensão. A doutrina constitucional dominante criou uma classificação para isso, e eu vou te mostrar. Olha só, a doutrina dominante do direito constitucional, que é a nossa matéria, tem entendido que o inciso 1 é uma hipótese de perda e o inciso 4 também é uma hipótese de perda. Já o inciso 2, o 3 e o 5, todos eles seriam hipóteses de suspensão de direitos políticos. Muito bem. A situação mais traumática é o inciso 4. Vamos dar uma lida em todos pontualmente e aí eu vou fazer um comentário. Não, peraí. Caneta e vermelha. Ó, primeiro caso. Cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. Aqui, o link é com o artigo 12, parágrafo 4º. Por quê? Se houve cancelamento da naturalização, aquele que era brasileiro naturalizado torna-se o quê? Um estrangeiro. E você viu que estrangeiro não tem direitos políticos, ele é inalistável. Tranquilo, perde o direito político. Legal. O que mais? Incapacidade civil absoluta. Hipótese de suspensão. O Código Civil vai trazer as hipóteses de incapacidade civil absoluta. Beleza. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durar os seus efeitos. Então, peraí, ó. Enquanto durar os efeitos, o cara foi condenado criminalmente, transitou em julgado, ele está com seus direitos políticos suspensos. Note que a Constituição Federal não exige aqui que o cara seja preso, por exemplo. Não tem isso. A Constituição só diz assim, ó, se houver condenação criminal transitada em julgado, o cara está com o direito político suspenso enquanto durar os efeitos. Não importa. Veja, a Constituição, ela não fala assim, se o crime é doloso, se o crime é culposo, o tipo de pena, o regime de cumprimento da pena, nada disso, só diz. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durar os efeitos, suspensão de direito político. Essa é a posição da doutrina dominante. O que mais? Eu vou pular o 4 e vou deixar por último. Improbidade administrativa na forma do 37, parágrafo 4º. Aqui, ó, quando você pega o artigo 37, parágrafo 4º, ele diz que os atos de improbidade administrativa, esses atos são definidos na Lei 8429, né? 8429 de 92. O parágrafo 4º do 37 vem e diz: os atos de improbidade administrativa importarão a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade dos bens
e o ressarcimento ao erário na forma prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Por quê? Porque a ação de improbidade administrativa é uma ação civil. Ela não tem conotação penal, pelo menos para a doutrina dominante. Há quem defenda o contrário, mas não é a posição dominante, nem a que está, nem a que a gente extrai da Constituição. Então, a ação de improbidade, a condenação por improbidade pode gerar a suspensão de direito político, como eu disse, na forma prevista na Lei 8429. Agora, o inciso 4º é o problema. Alguns brincam e dizem que o inciso 4º é o chamado inciso da discórdia. O inciso 4º é o caso do inciso da discórdia. Só para contextualizar aqui, ó, depois se você quiser olhar, eu até citei o artigo, o Código Civil, né? Artigo 3º do Código Civil, que vai tratar da incapacidade civil absoluta. Olha só, o caso do inciso 4º ele é emblemático, porque ele diz assim, ó, recusa de cumprir obrigação legal a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º e 8º. Aqui nós temos o chamado imperativo de consciência. O que é isso? Eu alego uma crença ou convicção filosófica ou política para não cumprir obrigação legal a todos imposta. A Constituição diz no artigo 5º, inciso 8º, que se eu alego esse imperativo de consciência, essa escusa de consciência, ou seja, uma crença ou uma convicção filosófica ou política para não cumprir uma obrigação legal a todos imposta, o Estado vai me dar uma prestação alternativa na forma da lei. Bora tratar de um exemplo prático. Eu chego perante a autoridade militar das Forças Armadas e digo, olha, eu não posso ser recrutado, não posso me tornar um conscrito, porque minha religião não permite. Eu não posso trabalhar com isso, com armas e tal, e aí eu posso alegar isso? Posso, beleza. Aí o Estado, na forma da lei, vai me dar uma prestação alternativa. Ó, então você vai trabalhar na área administrativa, você não vai, né, trabalhar com armas e tal. Eu falo, beleza, tranquilo. Eu não cumpri aquela prestação principal, mas eu cumpro a prestação alternativa. Tá tudo bem. O problema é quando a pessoa não cumpre a prestação principal e também se recusa a cumprir a prestação alternativa. Para a doutrina dominante mesmo, no direito constitucional, se a pessoa descumprir as duas, a principal e a alternativa, haverá perda de direito político. Tudo bem? Para a doutrina dominante em direito constitucional, essa é a posição. O detalhe é que a lei do serviço militar e o Código de Processo Penal dizem que haverá suspensão de direito político. Então, por que eu te falei que o problema é o inciso 4º? Porque a doutrina dominante em direito constitucional diz perda de direito político. Por que perda? Porque o cara vai perder e não há um período definido para ele readquirir. Ele perde, por exemplo, eu falo assim, eu não vou participar do tribunal do júri não, porque minha religião não permite. Aí o CPP, Código de Processo Penal, diz assim, então peraí, eu vou te dar uma prestação alternativa. Aí eu falo, também não vou cumprir. Então se eu descumprir as duas, vou ficar sem meus direitos políticos. A doutrina dominante diz, é perda. Por quê? O Estado não vai dizer, você vai ficar 1 ano, 2 ou 3, nada disso. Eu vou ficar sem meus direitos políticos até o momento em que eu decida cumprir aquela prestação. Entendeu? A perda não é definitiva, como muitos dizem assim, nesse caso, sempre que perder, pronto, nunca mais volta. Não, é possível readquirir os direitos políticos. Tudo bem? Então, cuidado. O inciso 4º, o CPP e a lei, por exemplo, do serviço militar, diz suspensão. A doutrina constitucional, perda. Tudo bem? Então, temos que tomar cuidado. Aí eu sei, a pergunta é, Wellington, e na prova, o que eu faço? O ideal é que, em virtude disso, não se cobrasse essa temática até haver um consenso, não é? Nas provas, geralmente, quando cai, as bancas não têm explorado exatamente essa divergência, porque normalmente as questões são até anuladas. O CESP, por exemplo, tem se mantido em regra com a doutrina que considera perda. Já a FCC, por exemplo, já considerou em alguns casos, suspensão. Então, é meio delicado. Várias bancas, a maioria das outras bancas nem abordaram, o que é ótimo, a não ser que cobre uma bibliografia específica, conforme o autor tal.
Aí você vai lá e responde conforme aquele autor, beleza? Mas nesse ponto realmente há uma divergência. Por isso que eu destaquei para você essa questão do inciso 4º e deixei bem destacado porque é o ponto mais discutido. Vamos lá. Aqui eu trago uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz: a inelegibilidade tem as suas causas nos parágrafos 4º a 9º do 14 da Carta, que se traduzem em condições objetivas, cuja verificação impede o indivíduo de concorrer à carga eletiva ou, se eleito, de os exercer. E não se confunde com suspensão ou perda de direito político. Olha o que ele está dizendo. Lembra que quando eu fiz aquele... isso é bem interessante. Quando a gente começou a nossa aula, eu fiz uma visão geral e eu dividi para você político, direito político positivo, negativo, ativo, passivo, privação e inelegibilidade. E aqui o Supremo está dizendo exatamente isso. Não confunda a inelegibilidade com suspensão ou perda de direito político, cujas hipóteses são previstas no 15, que a gente está cuidando agora, e que importa a restrição não apenas do direito de concorrer, né, mas também ao direito de voto e o sufrágio. Por essa razão, não há inconstitucionalidade na cumulação entre a inelegibilidade e a suspensão de direito político. Isso aqui é importante, porque o que acontece? Dizer que a pessoa está inelegível não significa dizer que ele está com o direito político suspenso. Tem nada a ver. Por exemplo, a gente viu aqui que o cara, você não pode concorrer para um terceiro mandato de presidente da República consecutivo. Está inelegível. Mas eu digo, está com o direito político suspenso? Nada disso. Agora, a suspensão do direito político impede votar e ser votado. Já a inelegibilidade não é suspensão e impede apenas o cara de ser votado. Tudo bem? Fera, muito boa essa decisão do Supremo. Outro ponto importante. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, olha só, não impede a suspensão do direito político. No julgamento do RE tal, o ministro Moreira Alves firmou seu entendimento no sentido de que não é o recolhimento do condenado à prisão que justifica a suspensão do seu direito político. Mas o que é? E sim o juízo de reprovabilidade expresso na condenação. E aí eu volto a bater naquele ponto que eu já falei. Cuidado, não é a prisão que gera suspensão de direito político. É tanto que presos provisórios, ou seja, aqueles que ainda não foram condenados em sentença transitada e julgado, estão com o direito político ativo. Em tese, poderiam votar e, em regra, até ser votado. Poderia, levando literalmente no contexto da Constituição. Então, o que suspende o direito político é a condenação criminal transitada e julgado. Não importa se o cara foi ou não para a cadeia, não importa se a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, enfim, condenação criminal transitada e julgado suspende o direito político enquanto durar os efeitos da condenação. Legal, muito bom. Agora, nós vamos entrar no último tópico da nossa temática, o princípio da anterioridade eleitoral, ou o princípio da anualidade da lei eleitoral. O resumo básico é o seguinte, esse princípio, ele é uma homenagem, ele é uma garantia da segurança jurídica. Por quê? O processo eleitoral, ele é conduzido por um conjunto de normas. E essas normas têm que estar previamente vigentes para que seja de conhecimento de todos as regras do jogo. Eu não posso chegar ali na véspera do jogo e alterar, né? Imagina, nós vamos para um concurso público, publica-se um edital com as regras do jogo. Aí faltando 2 dias para a prova, vai lá e muda todas as regras do jogo? Não pode, isso seria extremamente complicado, né? Desestabilizaria todo o processo. E nas eleições é a mesma coisa. Pelo princípio da anterioridade anual ou anualidade da lei eleitoral, a regra básica é a seguinte: o conjunto de normas que regulam a eleição precisam estar vigentes no mínimo 1 ano antes da data das eleições. Essa é a regra básica, o núcleo é esse, segurança jurídica. As regras do jogo precisam estar vigentes há pelo menos 1 ano antes da eleição. Olha o que diz o 16 da Constituição Federal. A lei
que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação. Beleza, foi publicado, em tese seria obrigatória, não é isso? Vigor obrigatória. Não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Então, peraí, a lei que altera o processo, quando é publicada, regra, está valendo, é obrigatória. Entretanto, ela não vai se aplicar. Esse não se aplicar é o quê? É eficácia. Ela não vai produzir efeitos. Ela não produz efeito na eleição que ocorra até um ano da sua vigência. Então, seria mais ou menos nós pensarmos assim. A lei foi publicada, por exemplo, em julho, né? Um exemplo, em julho de 2010. E nós temos uma eleição em outubro do mesmo ano, de 2010. A lei nasceu aqui. Pergunta: poderia ser aplicada já a essa eleição? Não pode. No mínimo, teria de aguardar um ano aqui. Só a eleição que acontecer daqui para frente é que ela poderia ser aplicada. Então, a eleição que ocorra no período de um ano não sofre a incidência, a eficácia dessa norma. Isso tudo para quê? Como eu disse, para assegurar o princípio da segurança jurídica. E um detalhe, o Supremo entende que esse princípio, né, da segurança jurídica decorrente da anterioridade, esse princípio da anterioridade da lei eleitoral, né, é uma cláusula pétrea do cidadão eleitor. É uma cláusula pétrea, porque o Supremo tem entendido que as cláusulas pétreas não estão somente, né, no artigo 5º, porque há direitos fundamentais fora do artigo 5º pela sua natureza aberta. E o Supremo tem entendido que o artigo 16 é uma cláusula pétrea. Tudo bem? Fica atento com isso. Vamos lá. Aqui eu trago decisão do Supremo que diz, ó, assim, as decisões do TSE que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência, que é as chamadas, né, viragens de jurisprudência, e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica, não tem aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior. Questão interessante essa daqui, porque quando a gente lê o artigo 16, ele diz assim, a lei que alterar o processo eleitoral. A doutrina e o Supremo têm entendido que aquele vocábulo lei tem sentido amplo. Não é somente a lei estritamente formal feita no Congresso. O Supremo já aplicou isso para a emenda à Constituição e agora a gente vê que ele diz, olha, as decisões do TSE que mudem, né, a jurisprudência sobre a questão das eleições e mudem e tenha reflexo na segurança jurídica, também não vão ter aplicação imediata, não. Vão ter que observar uma garantia de segurança jurídica. Beleza? Fica atento com esse detalhe. Então tá aí, fica atento com essa situação. E aí eu finalizo agora a nossa temática. Qualquer dúvida que você tiver, manda para mim, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.